1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Alguns versículos que iremos utilizar aqui como base para a nossa reflexão. Quem encontrou, diga amém, por favor. O exemplar que está comigo está escrito assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu com o rosto em terra. E caiu com o rosto em terra. Vou repetir mais uma vez, só para você memorizar essa frase. E caiu com o rosto em terra. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Os que podem se sentar, sente-se glorificando a Deus, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Gostaria, como de costume, pedir aos irmãos que fechassem os olhos e curvassem a cabeça, os que puderem, por favor. A Bíblia diz: quanto mais oração, mais poder. E eu quero somar a minha oração com a oração do anjo da igreja que foi feita antes de mim. Amém? Quem puder, por favor, feche os olhos, curve a cabeça. Quero orar com vocês. Amém? Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, meu Pai, eu quero bendizer e adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Senhor, obrigado pela oportunidade concedida de poder estar aqui. Estar, ó Deus, em Tua presença é um grande privilégio e eu tenho a imensa alegria de poder desfrutá-lo. Eu quero, Senhor, essa noite pedir que o Senhor abençoe o momento da exposição da palavra e continue, ó Pai, falando conosco aqui. Eu estou certo, ó Pai, de que o Senhor tem falado com cada coração que aqui está presente de uma forma especial, e não será diferente, ó Pai, no momento da exposição da Tua palavra. Pessoas que entraram aqui, entraram porque querem ouvir a Tua voz, não porque querem apenas. Elas necessitam, e a necessidade é a impossibilidade de viver com aquilo que lhe falta ou sem aquilo que lhe falta. Eu sei, ó Pai, talvez algumas pessoas enfrentaram algumas dificuldades para vir até aqui hoje. Algumas deixaram talvez a tua casa bagunçada. Eu falo no âmbito espiritual. Outros, ó Pai, estão aqui, mas não sabem talvez o que vão ter para o jantar, vivem uma vida difícil. Outros talvez, ó Deus, estão sendo perseguidos, enfim. Muitos de nós, ó Pai, enfrentamos adversidades para estarmos em Tua casa. Mas eu glorifico o Teu nome, Pai, porque nós chegamos. Nós chegamos e aqui estamos dizendo que a impossibilidade ou a dificuldade não foi suficiente para segurar esse crente em casa. E por isso, Senhor, nós podemos afirmar que o inimigo perdeu mais uma vez. A Tua palavra diz, ó Pai, que Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, ou para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E aqui nós estamos, ó Pai, regozijando da Tua presença, da Tua graça. Continue, Senhor, falando com o pequeno, com o adulto, com o ancião, com a Tua igreja, com a Tua noiva. Fala, Senhor, não do jeito que queremos. Fala, ó Pai, da Tua forma, fala do Teu jeito, porque a casa é sua, a igreja é sua, o Senhor é o dono da igreja.
O Senhor mesmo disse para Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sê conosco, ó Pai, é o nosso pedido encarecidamente, que façamos, que nós possamos, ó Deus, continuar sentindo a Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17, nós lemos aqui 3 versículos, que é nada mais, nada menos do que um texto que está inserido dentro de um contexto. Estou dizendo que os 3 versículos que nós lemos, eles são uma pequena parte de uma grande história que é muito conhecida por todos nós aqui. E eu estou falando da história de Davi, que é sem sombra de dúvidas uma história muito conhecida. A história de Davi, por muitos motivos, está entre uma das histórias mais conhecidas de todo o Antigo Testamento, e por que não dizer de toda a Bíblia Sagrada. Dentro da sua popularidade, a história de Davi também tem o seu valor, tem a sua importância. E se nós pudéssemos aqui listar essas importâncias, de fato nós ficaríamos aqui a noite toda. Davi é, senão, o filho mais moço até então do seu pai Jessé. Quem foi Jessé? Jessé, eu bem sei que todos os irmãos aqui conhecem, foi aquele da qual um dia Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, até quando você terá pena de Saul, tendo eu já o rejeitado? Samuel então, olhando para o Senhor, vai dizer: Deus, o que fazer? Deus diz para Samuel: olha, Samuel, desce até a casa de Jessé o belemita. Esse era o pai de Davi. Desce até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu já escolhi alguém para que governe Israel. Alguém não segundo a ótica humana, mas alguém segundo o meu coração. No entanto, Deus, quando Samuel ali estava, ele vai dar uma orientação dizendo: olha, não se atente para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê aquilo que está por fora, mas eu vejo aquilo que está por dentro. O interessante de se notar dentro dessa história é que um dia o seu pai, ele olha para Davi e diz: olha, Davi, vai até o campo de batalha, porque os 3 irmãos mais velhos de Davi estão na guerra contra os filisteus. E o seu pai lhe diz: vai até o campo de batalha e verifique para mim, por favor, como vão os seus irmãos, e levem para eles alimento, comida. Davi, além de ser um bom filho, ele é um servo bom, e servo bom é um servo obediente. Davi ouve essa ordem do seu pai, ele prontamente atende. A noite vem, ele dorme, logo pela manhã, de madrugada ele se levanta. Ele coloca na sua bolsa alguns alimentos e vai até o local da onde o seu pai havia ordenado. O interessante é que Davi, ele se depara com uma cena que ele não esperava se deparar. No mínimo que Davi esperava ver ali era homens guerreando, porque afinal de contas os seus irmãos tinham ido para a guerra, para a batalha. Davi então, quando chega no campo de batalha, ele vê os guerreiros dos filisteus de um lado, a Bíblia diz, e os guerreiros de Israel do outro lado. Esses homens não estão guerreando, esses homens não estão batalhando entre si. E existe naquele momento 2 sentimentos que imperam naquele lugar. O primeiro sentimento é ocasionado por conta do gigante Golias, e é o sentimento de medo. A Bíblia diz que à medida que os guerreiros estavam enfileirados, aquele homem sai por detrás das fileiras. Esse homem, ele vem preparado, e a Bíblia diz que ele é guerreiro desde a sua mocidade. Esse homem não vem apenas preparado, esse homem vem gritando. Esse homem não vem apenas gritando, esse homem vem fazendo um desafio.
É óbvio que essa cena causa medo nos guerreiros de Israel. Eles têm medo, e o medo é a ausência da coragem, então eles não travam batalha contra os filisteus. Afinal de contas, existe na consciência do filisteu algo que falta nas nossas igrejas hoje. Porque Golias vai se levantar desafiando e dizendo: olha, não tem necessidade de guerrearmos, porque vocês são guerreiros do Deus Altíssimo, vocês são guerreiros de Saul, e nós somos apenas os filisteus. Por que nós vamos guerrear? Não há necessidade. O que fazer, Golias? Olha, preparem um homem, me apontem um homem que tenha coragem de guerrear comigo. Ele ficou 40 dias pedindo por um homem. O desafio dele era esse: olha, se esse homem tiver a capacidade de me ferir, nós, os filisteus, seremos servos de vocês. Mas se eu ferir esse homem, vocês serão nossos servos. A mentalidade desse filisteu é clara, é objetiva. Ele sabe que ninguém pode contra o povo de Deus quando eles estão unidos. Exatamente por esse motivo ele vai pedir um homem, para que a possibilidade, ou a porcentagem, ou a chance de vitória dos filisteus aumente. Eu citei aqui na oração que Jesus um dia, olhando para Pedro, disse: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, apontando para si mesmo, ele disse: eu edificarei a minha, no singular. Não foram as minhas no plural. Jesus disse: a minha igreja, porque um reino subdividido, ele não prospera. A igreja não cresce com base na divisão. A igreja não cresce com grupinhos. A igreja não cresce com disse-me disse. A igreja cresce quando todos entendem o propósito, olham para Cristo e dizem: nós somos de Jesus Cristo. E a igreja que está firmada em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. O sentimento que impera é o sentimento do medo, irmãos. Fabrício, existe algum problema em ter medo? Não existe problema em ter medo, desde que esse medo não fuja do teu controle. O medo por vezes é bom, mas quando o medo foge do nosso controle, ele não é bom. Fabrício, por que o medo é bom? Porque o medo por vezes nos impede de tomar decisões precipitadas. O medo por vezes nos impede de trilhar caminhos errôneos. O problema em ter medo é o medo desenfreado, é o medo que foge do teu controle. Por quê? Porque o medo que foge do teu controle esconde de você quem realmente você é. O medo que foge do teu controle esconde de você aonde você pode chegar confiando na palavra daquele que prometeu. Fabrício, me dá um exemplo. Volte um pouquinho mais atrás na Bíblia. Você vai ver uma terra que Deus havia prometido dar ao povo. Naquela ocasião existe um líder, esse líder é Moisés. Moisés então vai separar 12 espias e vai enviar até essa terra por nome de Canaã, a terra que mana leite e mel. Esses homens vão espiar a terra e voltam. Quando voltam, eles voltam com relatório positivo. No entanto, eles vão dizer: Moisés, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tem um porém. Moisés pergunta: qual é o porém? O porém, Moisés, é que homens de pescoço comprido habitam na terra. E Moisés pergunta: e aí, qual é o problema? O problema é que se gigante habita na terra, nós não temos condições de possuir a terra. Mas eu glorifico a Deus que sempre no meio de um grupo de 12 pessoas, 10 podem se levantar com medo, mas pelo menos 2 com coragem vão se levantar. E a Bíblia diz que Caleb e Josué se levantam, e eles dizem: ei, povo, calamos, subamos e possuamos a terra, porque se Deus prometeu essa terra para a gente, não tem quem tire essa terra das nossas mãos. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para pessoas que entraram com medo, estão com medo por causa da epidemia, estão com medo por causa da crise, e Deus está dizendo para pessoas: não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, e sou maior do que esta crise. Por favor, irmão, se tem alguém que acredita, levante a tua mão para o céu, abre a tua boca e glorifique o nome do Senhor.
Eles tiveram medo, mas 2 homens tiveram coragem. A questão é que esse mesmo Josué, que um dia teve medo, ou melhor, que um dia teve coragem, um dia também ele teve medo. A Bíblia diz que Moisés morre e Josué vê pesar sobre os seus ombros a responsabilidade de assumir a tarefa de conquistar a terra. Pastor, Josué teve tanto medo, mas tanto medo que Deus precisou intervir. A grande questão é que quando nós temos medo, nós esperamos que Deus faça alguma coisa, quando na verdade, no momento do medo, Deus não quer fazer algo, Deus espera que você faça para que depois Ele faça alguma coisa. Deus se prontificou, ou melhor, se manifestou dizendo: Josué, rapaz, levanta a cabeça, sê forte, tem bom ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Fabrício, o que Deus está dizendo para Josué? Deus está dizendo: Josué, você está com muito medo. Josué, o medo é tão grande dentro de você que está escondendo de você quem realmente você é. Josué, você está com tanto medo que está escondendo de você aonde você pode chegar confiando na palavra daquele que prometeu. Senhor, o que eu faço? Eu cruzo os braços? Não, Josué. Senhor, o que eu faço? Eu faço uma mágica? Não, Josué. O que eu faço, Deus? Esforça-te, porque existe uma força tão grande dentro de você, que se você soubesse, você não estava choramingando, você não estava se lamentando. E Deus está falando com pessoas aqui essa noite: você não é fraco, você não é o verme do carrapato, não. Deus está dizendo: você é forte. Olhe para o autor e consumador da tua fé e vença essa provação, e vença essa dificuldade. Aleluia. O maior missionário que existiu na história depois de Jesus, porque Jesus não entra em disputa com ninguém, o nosso irmão Paulo, um dia ele olhou para Deus e disse: Deus, eu sou fraco. E Deus disse: Paulo, você não é fraco. E Paulo insistiu dizendo: Deus, eu sou muito fraco. E Deus disse: Paulo, você não é fraco, você só está olhando para a direção errada. E Paulo disse: não, Deus, eu sou fraco. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Eu sou fraco, Deus. E Deus disse: não, Paulo, você não é fraco, você só está olhando para a direção errada. Porque, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A questão aqui não é ser fraco, a questão aqui é olhar para algo que não dá solução para o teu problema. Um dia o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Isso foi uma pergunta. Ele pergunta e ele responde, porque sabe de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a Levante a tua mão, por favor, para glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não existe problema em ter medo. O problema é o medo desenfreado. O primeiro sentimento é o medo, o segundo é a coragem. A coragem que está depositada no coração de um único homem. Fabrício, quem é esse homem? Esse homem é exatamente Davi. Fabrício, o que é coragem? Nós imaginamos que Davi tem coragem. Sim, Davi tem coragem. O texto vai dizer que ele tem coragem. A grande questão aqui a ser observada é que a coragem não gera fé. Fabrício, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Fabrício, ainda não entendi, vou explicar de forma clara. Fabrício, o que é fé? Fé é você colocar o pé e depois Deus colocar o chão. Por que coloco o pé? Porque eu confio na palavra daquele que vai desenvolver o trabalho. Aleluia. A coragem não gera fé, muito pelo contrário, a fé gera coragem. Sabe por que você é um homem corajoso? Porque você tem fé. Sabe por que você é uma irmã corajosa? Porque você tem fé. E quando as situações adversas aparecem, pessoas estão se lamentando, mas você tem fé. Pessoas estão chorando, mas você tem fé. Pessoas estão desistindo, mas você tem fé. Porque ela não para, porque ela não reclama, porque ele não desiste, porque ele tem fé. E o que é fé? Fé é mesmo não ter, mas acreditar que Deus vai tornar possível aquilo que se deseja.
Eu estou profetizando. Tem alguém aqui que acredita em profecia? Deus vai tornar possível aquilo que se deseja. Deus, eu não vou parar de falar enquanto você não glorificar. Deus vai tornar possível aquilo que se deseja. Aleluia. Olhe para mim, por favor. O tempo não espera. O momento é de crise. O momento é de dificuldade. Mas no momento de dificuldade, Davi viu a oportunidade de Deus honrar a sua cabeça. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa. As maiores oportunidades da sua vida vão nascer nos piores momentos enfrentados por você. As maiores oportunidades que os homens de Deus enfrentaram nasceram nos piores momentos da crise. Qual que é a diferença? A diferença é a fé, a diferença é a direção, a diferença é para quem você olha, a diferença é em quem você espera. Algumas pessoas nesse tempo de crise já pararam, já desistiram e colocaram a culpa no coronavírus. Eu desviei por causa da epidemia. Não, ele já estava desviado dentro da igreja. A epidemia só foi uma desculpa para ele desviar. A bem da verdade é que essa crise toda não esfriou o coração de ninguém, só mostrou a real identidade das pessoas que aqui estavam. Então se você está aqui essa noite, Deus está dizendo, você é forte. Sabe por que você não parou? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é linda, não é porque você é bonito, parecendo Leonardo DiCaprio, não, é porque um dia Deus te olhou na rua, ninguém te queria, mas Ele te pegou, aleluia, te abraçou, te lavou no sangue do Cordeiro, e você está aqui nessa noite dizendo, eu não abro mão, eu não desisto, porque quem me chamou não foi o homem, quem me chamou foi Jesus. Quem te chamou? Quem te chamou? Quem te chamou? Aleluia, oh, glória. Davi viu a oportunidade de Deus honrar a tua cabeça. E ele disse, o que vão fazer com o homem que ferir esse aí? Porque Davi ficou irado, pastor. Ele disse, quem pensa ser esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Oh, irmão, não tem pessoa que entre em uma batalha contra o servo de Deus e saia dela impune. Não é por você, não é por mim, é por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que vão fazer com o homem que feri-lo? Alguém vai dizer, Davi, estão dizendo por aí que quem ferir Golias, a sua casa vai ser cercada de bens. Sua casa, ou melhor, esse homem vai ser cercado de riquezas, a sua casa estará livre de impostos e ele vai se casar com a filha do rei. Enquanto alguns estão chorando, Davi está olhando e dizendo, é uma oportunidade de Deus honrar a minha cabeça. Ô irmão, liga as anteninhas, abre o teu olho. Fabrício, mas está difícil, eu sei. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que nesse tempo de dificuldade que você está vivendo, vai aparecer uma oportunidade de Deus para você. Ô glória, eu vou repetir isso porque eu fiquei arrepiado. Nesse tempo de dificuldade vai aparecer uma oportunidade de Deus para você, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Davi disse, eu vou. Ô irmão, problema nasce para ser resolvido. O problema nunca deixará de ser problema enquanto ele não for resolvido. Fabrício, qual é o segredo, irmãos? O segredo não é mudar de igreja. O segredo é resolver o problema. O segredo não é colocar placa de vende-se na casa. O segredo é resolver o problema. O segredo não é pedir demissão do emprego. O segredo é resolver o problema. O segredo não é abandonar o casamento, porque casamento é um só. O segredo é resolver o problema. Não. Problema serve para ser resolvido. Davi tem coragem. Por que Davi tem coragem? Porque ele tem fé. Então ele bate no peito e diz, eu vou resolver o problema. Enquanto os guerreiros estão com medo, vem o pastorzinho de ovelha dizendo, eu vou resolver o problema. Sabe qual é o problema, pastor? O problema é que Eliabe vai aparecer na história. Eliabe é o irmão mais velho de Davi. Ele vai dizer, Davi, eu conheço a tua presunção. Aonde você deixaste aquelas poucas ovelhas? Era mais ou menos isso, rapaz, eu sei que você está com segundas intenções. Volta para casa, porque aqui não é lugar de criança. O problema, pastor, é que Eliabe não pode ficar irado. Por quê? Primeiro, Davi não está defendendo o nome do próprio Davi.
Davi não está defendendo o nome de Eliabe. Davi, com muito respeito, não está defendendo o nome de Jessé. Davi está defendendo o nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo duas igrejas. A igreja do pastor Davi e a igreja do pastor Eliabe. Qual é a diferença? A diferença é uma só. Existe um problema, a igreja do pastor Davi vê o problema, assim como a igreja do pastor Eliabe também vê o problema. A questão não é ver o problema, porque ver o problema é fácil, eu vejo, vocês veem, o pastor enxerga o problema, todos nós vemos o problema. A questão não é ver o problema, a questão é se prontificar para resolver o problema. A igreja do pastor Eliabe não faz nada, mas aí a igreja do pastor Davi se prontifica para resolver o problema. E quando a igreja do pastor Davi diz eu vou resolver o problema, aí a igreja do pastor Eliabe fica irada. Meu Deus do céu. Pra que cantar desse jeito? Tá cantando assim, por que quer se aparecer? Ô santo, por que você não veio aqui e cantou? Na hora de resolver o problema, ninguém quer resolver o problema. Pra que pregar desse jeito? Não precisa disso. Não, ô varão, por que você não veio aqui e pregou? Me desculpa da expressão, ela só está limpando a igreja porque é puxar saco do pastor. Por que não veio você aqui e limpou a igreja? O problema é que a igreja do pastor Eliabe não quer resolver o problema quando nasce. Mas a igreja do pastor Davi entende o que é ser servo. E quando o problema nasce, ela fala, pastor, estou aqui, eu vou resolver o problema. Não tem ninguém para cantar, deixa que eu canto. Não tem pregador hoje, pode deixar que eu prego. Pastor, não tem ninguém para limpar a igreja, eu vou vir limpar a igreja. Porque não é o meu nome que tem que aparecer, é o nome do Senhor. Oh, glória! A única estrela que brilha aqui não é a estrela do irmão Fabrício. Com todo respeito, não é a estrela do pastor. É a estrela do general de guerra. Aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, aquele que é o nosso guardião. Levante a tua mão se você reconhece ele e glorifique o nome do Senhor. Davi se desvia de Eliabe. E a história dele é conhecida por Saul. Saul pede para chamá-lo. Gente, eu acho abusado Davi. Desculpa da expressão, mas eu acho abusado. Porque Davi vai chegar, pastor, diante de Saul e vai dizer, ó, meu senhor, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse aí não, viu? Por quê, rapaz? Porque o teu servo vai para a batalha. Imagina o Saul cruzando os braços, olhando para o pequeno Davi, dizendo, não. Você não pode, rapaz. Meu senhor, por que não? Rapaz, você é apenas um pastor de ovelhas e ele é guerreiro desde a sua mocidade, não tem jeito. Davi vai ensinar uma coisa que eu acho fantástica. Davi vai ensinar que ser jovem não é sinônimo de imaturidade. E que jovens também têm experiência de vida, com todo respeito aos anciões. Porque eu conheço muitos jovens maduros e muitos anciões imaturos. Davi vai dizer, meu senhor, eu não caí aqui de paraquedas. Não, rapaz, não, olha, deixa eu te contar uma coisa, pode falar. Um dia, o seu servo estava apacentando as ovelhas do teu pai. O urso veio, pegou a ovelha e eu matei o urso e salvei a vida da ovelha. Não, eu acho que você não está pronto. Não, mas um dia veio o leão. O leão pegou a ovelha, eu corri atrás dele, segurei na barba dele e tirei a ovelha da boca do leão. Aleluia! Eu tenho experiência, Davi está dizendo. Primeiro você vence o urso, depois você vence o leão, e aí sim você está preparado para enfrentar o gigante. O problema dessa geração é que tem pessoas invertendo os valores, colocando os princípios acima. E Deus está dizendo, primeiro você tem que vencer o urso, depois você tem que vencer o leão. Só assim você estará preparado para vencer o gigante, porque a vida é feita de etapas. Tem muita gente que não matou o urso, não derrubou o leão e já está pensando em derrubar o gigante.
E Deus está dizendo, a vida é feita de etapas. Um desafio hoje te prepara para um desafio maior amanhã que vai surgir. Não é para retroceder. Fabrício, a minha casa está bagunçada. Não é para parar de vir para a igreja. Fabrício, meu marido é alcoólatra. Não é para desistir da fé. Fabrício, a minha família faz parte do candomblé. Não é para desistir de Jesus Cristo. Vence esse desafio. Fabrício, mas eles zombam de mim. Deixa zombar. Quanto mais zombarem, levante a tua voz e diga, bendito é o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, eu tenho 7 minutos e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Saul talvez imaginava que Davi não tinha condições, porém Davi mostrou para ele que tinha, com as suas experiências. Agora eu te pergunto, por que Saul, sabendo que Davi não tinha condições, deixou ele ir para a guerra? Será que Saul deixou apenas porque sabia que talvez ele ia morrer e que ele não ia conseguir suportar a insistência do menino? E eu perguntei isso para Deus e Deus me respondeu. Glória a Deus. Eu li isso aqui, irmão, e reli. E eu encontrei na Bíblia o porquê Saul deixou Davi para a peleja. Davi, quando fala do urso e depois fala do leão, ele fala algo que ninguém tem coragem de fazer. Davi disse, olha, o leão veio, pegou a ovelha, pastor, e correu. Eu corri atrás dele. Eu não sei de onde encontrou velocidade para alcançar o leão, mas ele encontrou. E quando ele encontrou, Davi disse, eu tirei a ovelha da boca do leão. Irmão, pelo amor de Deus, dá para entender isso aqui? Quem é o homem em sã consciência que tira a ovelha da boca do leão? Liga para o irmão Fabrício e fala, Fabrício, vamos salvar a ovelha? Claro que vamos. Aonde está a ovelha? Fabrício, a ovelha está na boca do leão. Ó, irmão, não dá para mim não. Não tem jeito, porque na boca do leão acabou. Na boca do leão está morto. Na boca do leão é fim de ministério. Mas Davi disse, eu salvei a ovelha da boca do leão. Ô irmão, pensamento de ovelha na boca é pensamento de morte. Na boca do leão, a ovelha pensa, acabou minha vida. Na boca do leão, a ovelha pensa, acabou minha chamada. Na boca do leão, acabou meu ministério. Acabou minha família. Perdi meu emprego. Na boca do leão, ele sente o canino aguçado a ponto de perfurar a tua cabeça. Mas aí a Bíblia vai dizer que eis que surge a mão do bom pastor. Fabrício, que pastor é esse? Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas e tira a ovelha. É uma profecia isso. Eu não sei se você acredita, mas Deus está dizendo, eu estou tirando situações essa noite da boca do leão. Situações impossíveis, pensamento de morte, depressão, crise da ansiedade, foram desenganados pela medicina, desemprego, mas Deus está dizendo, eu sou o bom pastor e chego hoje para acabar com tudo isso. Deus está dando vitória para o povo de Deus aqui. Deus está dando vitória para crente aqui essa noite. Deus está dando vitória para pessoas aqui. Eu não sei se você acredita, mas eu estou sentindo Deus ministrando ao meu coração e dizendo, estou entregando vitória para pessoas no meio da dificuldade. Levanta a mão para receber, abre a boca para adorar. A vitória é tua, a vitória é tua. Glória, aleluia. Quem me dá 5 minutos para encerrar a mensagem? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eu acho que vai virar vigília. Eu encerro aqui. Davi entende que ele vai para a guerra, não com a armadura de Saul, porque ele sabe que precisa ir para a guerra como foi chamado, porque na obra ninguém precisa inventar nada. Davi também entende que nem sempre aquilo que dá certo para os outros é a certeza de que vai dar certo para você também. Não é porque ele está prosperando do jeito errado dele que você precisa ir pelo mesmo caminho. Cada um escreve a sua história. Deus tem para cada um uma história escrita pelo próprio dedo deste mesmo Deus da qual eu estou vos falando. Davi entrega comida para os irmãos, porque ele sabe que precisa descer no ribeiro para enfrentar o gigante.
Porque a funda Deus deu na mão dele, mas munição para usar aquilo que Deus deu, ele precisa descer no ribeiro. Davi sabe que comida ele dá para os irmãos e pedra ele dá para o gigante. O problema é que as pessoas estão invertendo os valores, estão se degladiando dentro da igreja. Estão dando pedra para os irmãos e comida na boca do gigante. E eu vim aqui, preciso lhe dizer, irmão, Fabrício, meu gigante não caiu, nem vai cair. Enquanto você não parar de alimentar esse gigante, ele não vai cair. Deixa eu te dizer uma coisa, inspirado por Deus, você sabe que Deus não está nesse negócio, para de alimentar esse gigante. Você sabe que isso aí não foi porta de Deus, para de alimentar esse gigante. Você sabe que esse caminho não é o caminho que Deus escolheu para você, para de alimentar esse gigante. Não, mas eu vim para a igreja, eu quero que o profeta desça do púlpito marchando, coloque a mão na minha cabeça e fale tudo o que eu preciso falar. Não precisa disso. Deus fala direto do altar, para de alimentar esse gigante. Desce para o ribeiro, porque a funda é sua. Mas munição para exercer o chamado você tem que buscar no ribeiro. Desce para o ribeiro. O dom é seu, mas unção você só pega no ribeiro. A eloquência é sua, mas unção você pega no ribeiro. A entonação vocal é sua, mas graça você só pega no ribeiro. Tem que descer, não tem outro jeito. Fabrício, aonde é o ribeiro? A Bíblia diz que tem um ribeiro lá na sua casa. Entra no quarto, fecha a porta, desce no ribeiro e fala em secreto com o Pai, que em secreto vai responder as suas orações. Muitas pessoas estão perdendo a direção porque não conhecem mais o caminho do ribeiro. Muitos crentes estão vivendo o ministério do biquinho porque não conhecem mais o ministério, não conhecem mais o endereço do ribeiro. A gente tem muito crente dodói porque não sabe mais aonde é o ribeiro. A gente tem muito crente que desiste por pouca coisa porque não sabe onde é o ribeiro. Meu irmão, crente, a batalha de crente não é no Facebook, a batalha de crente não é no status do WhatsApp, a batalha de crente não é fazendo fofoca com o telefone no ouvido. A batalha de crente é de joelho no chão, é de boca no pó. Desce pro ribeiro. É lá que o crente vence as batalhas da vida. Eu dei essa volta toda aqui só para falar isso. Glória a Deus. Davi pegou 5 pedras e foi com uma. Irmão, me diz aí, quem é que nunca trepidou a fé, mesmo que Deus já tenha falado contigo em alguma ocasião? Imagina Davi parado na frente do Golias insultando ele, dizendo para ele: olha, eu não sou cão para você vir contra mim com paus e pedras. E Davi talvez comece a falar com o Senhor. Ele pega uma pedra, coloca na funda, e talvez ele diz: Deus. E Deus responde: pode falar, meu filho, estou aqui. Aliás, eu nunca te deixei. Senhor, só uma coisinha minha aqui. Se essa pedra falhar, tem mais 4 pedras aqui. Momento de trepidação da fé. Eu estou conjecturando isso, você não vai achar na Bíblia. Eu imagino que Davi começa a falar com o Senhor. E Deus olha debruçado da janela da eternidade e diz: Davi, sim, Senhor, pode falar. Você lembra do urso? Ah, Senhor, não tem como esquecer aquela batalha. Davi, você sabe por que venceu? Claro que eu sei, eu só venci porque o Senhor foi a minha força. O tema que vocês escolheram para essa campanha fala de confiar em Deus e não no Egito. Davi disse: Senhor, foi o Senhor que me deu força. Oh, Davi, você lembra da batalha do leão? Senhor, claro que eu lembro. Eu corri atrás do leão, segurei na barba dele, tirei a ovelha da boca, salvei a vida da ovelha. Oh, Davi, você sabe por que você venceu? Claro que sei, Senhor. Eu só venci porque o teu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza. Pois é, Davi, eu te ajudei com o urso, eu te ajudei com o leão,
E agora com esse gigante eu não vou deixar você sozinho. E aí Deus, e aí Davi, coloca a pedra na funda e gira a funda, Davi. Imagina Davi girando. E se a gente pudesse colocar aqui, talvez Deus falaria: Davi, está escrito lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Só gira a funda, porque no tempo certo eu vou pedir para você lançar e esse gigante vai cair. Senhor, mas e as 4? Não precisa de 4, eu ajo com uma pedra só confia. Só confia, gira a funda, Davi. Eu sei que pessoas entraram aqui desesperadas, entristecidas, e Deus está dizendo: não é para parar de girar a funda. Eu sei que pessoas choraram hoje, mas Deus está dizendo: não é para parar de girar a funda. Eu sei que talvez alguém disse hoje: eu preciso da tua resposta. E a resposta de Deus é essa: não para, não para, não para, não para. Eu não vou parar de falar enquanto você não glorificar. Não para, não para, não para, não para, não para. Davi não parou, Davi girou a funda. E Deus disse: Davi, solta agora. E Davi disse: agora, Deus? Sim, Davi, agora. Davi girando, soltou. E a pedra foi. E o texto diz que a pedra cravou na testa de Golias. E Golias caiu com seu rosto em terra. Irmão, quem cai com o rosto em terra cai para frente ou para trás? Cai para frente. Mas a física diz que Golias caiu para trás, porque a física explica que uma massa que recebe uma pancada em grande proporção, essa massa pelo impacto ela cai para trás e não para frente. Mas a minha Bíblia diz que Golias caiu para frente. Mas a física disse que Golias caiu para trás. É impossível Golias ter caído para frente. Mas a minha Bíblia diz que o Deus que nós servimos trabalha nas causas impossíveis. Golias caiu para frente. Só que a física também diz o seguinte: a massa cai para trás. Ela só não cai para trás se tiver uma força maior do lado de trás empurrando essa massa para frente. Oh, glória! Eu dei essa volta para lhe dizer: a responsabilidade de lançar a pedra é sua, mas quem derruba o gigante é Deus. Aleluia! Não é para parar de orar, irmã. Não é para parar de buscar a Deus. O teu gigante vai cair, mas o gigante só cai na vida de quem persevera. O gigante só cai da vida de quem, aleluias, não retrocede. E Deus está dizendo: eu sei que você está chorando, mesmo chorando, sem força, se arrastando. Não é para parar, não é para desistir. Vai na tua força, aguenta só mais um pouquinho de tempo, e aquilo que há de vir virá. Não tardará, o gigante vai cair. O gigante vai cair. O gigante, coloque de pé glorificando a Deus. O gigante vai cair. O gigante vai cair. Não importa o tamanho da tua luta, Deus é maior do que a tua luta. Não importa o tamanho da tua dor, Deus é maior do que a tua dor. E Ele te trouxe aqui para lhe dizer: confie em mim, confie em mim, confie em mim, confie em mim. Lance a pedra, confie em mim e gire a funda. Confie em mim e dobre o joelho. Confie em mim, não pare de orar. Confie em mim, não pare de congregar. Confie em mim e não pare de cultuar, porque o teu Deus é grande.